Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Esperar mais um pouquinho pro pessoal entrar. A Elis daqui a pouco também já vai entrar, a nossa convidada de hoje. Oi, Thalita, tudo bem? Como é que tá? Esperar mais um pouquinho. Eu vou me apresentar, então, para quem ainda não me conhece. Eu sou arquiteta, especializada em ambientes infantis. Eu tenho uma paixão enorme por crianças, por isso eu optei por escolher esse nicho. E eu acho que isso é uma coisa que poucas pessoas entendem, que as crianças têm que ter o seu próprio ambiente. Então eu fui atrás, eu pesquisei bastante, eu estudei bastante e eu brinco, né, que eu tenho um pouquinho da mentalidade assim das crianças para projetar meus espaços, para oferecer o melhor, né, para os meus clientes, que não são só as crianças, são os pais também. Então eu acho que é um ambiente assim que é de extrema importância, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho o que vocês pensam sobre isso, o que vocês acham, se é válido ou não, se vocês têm um cantinho especial para os seus filhos, quem não tem, qual é a dificuldade para fazer esse espaço. Se alguém tem alguma dúvida, como é que eu trabalho, como é que funciona, também a gente pode fazer uma sessão de clareza, não tem problema nenhum. Para explicar, porque é um nicho ainda muito novo, as pessoas ainda têm um certo receio, eu não sei o que, que é, eu vou ir pelo mais certo. Então, eu acredito que isso é uma coisa que a gente tem que ir conversando também. Vamos ver, ele está entrando aqui. Daqui a pouquinho ele já tá aí também. Olá, tudo bom, Andressa? Oi, oi Elis, Tudo tudo bem? bem? Tudo Tudo? certo? Como é que tu tá? Tudo bem, tudo bem. Ai, que bom. Na luta, no isolamento, né? Sempre, né? Ainda mais quem tem Sim. criança, né? Tem dois em casa aí, como é que tá? Pois é, está sendo bem desafiador, mas tu sabe que estamos criando boas memórias. Claro que Ai, nem coisa tudo boa. são flores, né? Sim, Mas os desafios são bastante, né? São enormes, assim. Mas está sendo muito bom, assim, a gente está conseguindo se conectar, se redescobrindo, né? Porque sim. nunca se viveu uma rotina como estamos vivendo agora, né? Por É mais uma que a coisa, gente tenha, por mais que a é uma gente coisa tenha totalmente já ficado, diferente, né? sim, sim, porque envolve escola, envolve tarefas, no caso, né? E quando a gente está de férias, estamos de férias, né? Então não conta, né? Sabe Mas que eu conversei com várias mães a respeito disso e muitas me dizem assim, né? Uma cliente em especial que eu fiz o quartinho pro filho dela, na época ele tinha 5 anos, agora ele tá com quase 7, eu acho. E ela me disse assim, ai Andressa, a gente tá usando muito o quarto. Eu preparei ele, o quarto com um painel preto para escrever, enfim, e uma bancada para ele poder estudar e tal. Ela disse, eu nunca pensei que eu fosse ter tanto uso assim nesse quartinho que nem eu tô tendo agora. E ele tá naquela fase de iniciar a alfabetização. Até ela me mandou uma foto que tinha um alfabeto inteiro na parede. Ela disse assim, tá sendo muito legal, mas muito desafiador para ela, porque ela não tem esse conhecimento de passar, né, a didática para o filho. Mas
tá sendo bem legal, assim, elas que tá aproveitando bastante, mas tem crianças que têm uma certa dificuldade, né, para aprender. Daí ela assim, ai, por favor, me ajuda, não sei o que fazer. Na verdade, essa fase da alfabetização, ela é um pouco difícil, né? A minha filha está na alfabetização e eu vejo que o isolamento começou muito cedo, eles recém tinham começado as aulas, não fazia nem 30 dias, né? E a mudança da educação infantil para a educação do ensino fundamental muda bastante. O acolhimento, a brincadeira, ela é um pouco diferente do que é na educação infantil para o ensino fundamental. Então, eles estavam ainda entrando num ritmo e, de repente, as aulas pararam, né? Então, para essa faixa etária, eu acredito estar sendo, primeiro, segundo ano está sendo mais difícil, né? Porque a educação infantil, tranquila, eles estão em casa, eles estão bem naquela fase do brincar, mas há aquelas crianças que estão nesse período de intensa aprendizagem, que a gente diz, né? Que a gente chama, né, na parte da alfabetização, é um pouco mais complexo mesmo para os pais ensinarem, né? Eu, no caso, sou pedagoga, sou psicopedagoga, e para mim pegar minha filha, para mim ensinar ela, não é fácil. Porque eles querem brincar, eles querem folia, né? Eles Não adianta, querem. é difícil, principalmente, né? Nem tu já tem um certo conhecimento e tal. Se já é difícil para ti, imagina para as outras mães, né? É Mas complicado. tu sabe, Andressa, que assim, uma das coisas que eu anotei aqui pra gente como tópico é desfocar um pouco da parte formal da aprendizagem e focar um pouco na parte lúdica da aprendizagem. Porque às vezes a gente está focando em ensinar um traçado de letra para criança, mas tem N atividades que a gente vai facilitar a aprendizagem da letra para a criança do dia a dia, tarefas que a gente pode elaborar em casa. Então, o que que eu tenho feito assim muito, né? Eu ensinei minha filha a quebrar ovo, eu estou ensinando a minha filha a lavar louça. Eu ensino atividades diárias, né? Como tu trabalha com arquitetura infantil, eu acho que tu tem uma abordagem já montessoriana também, né? Tu já tem uma visão diferente, né? Daqueles quartos de criança formais, né? Já tem um espaço, né? Então, o ambiente estar preparado para a criança e a criança sendo incluída nessas tarefas diárias já dá uma certa autonomia, uma certa motricidade, que quando ela começar a escrever, ela já vai ter muito mais facilidade, sabe? Então, Na até. verdade, assim, a gente tem que incentivar as crianças a se autodesenvolverem. Essas atividades não são só em função de leitura, de aprender a alfabetização, enfim, coisas que a gente acaba aprendendo na escola. Coisas que a gente comentou do dia a dia. Cada faixa etária, né, a gente pode começar a inserir aos pouquinhos. Ah, a criança tem 2 a 3 anos. Ensina a brincar, a guardar os brinquedos. Ah, o quarto já tem os nichos para os brinquedos. Ah, tu brincou, então vamos guardar, vamos deixar organizado. Tem crianças que gostam de auxiliar os pais. Ah, vamos lavar a louça. Dá os, principalmente os pratinhos que a criança usa, copo, plástico, que não vai quebrar. Ensina como lavar, enfim, a interagir no meio doméstico também. Ah, vamos fazer um bolo, principalmente agora na quarentena, né? Todo mundo tá com ansiedade, ah, vamos comer, o que vamos fazer? Então, incentiva a criança a fazer isso também. Por mais pequena que ela seja, isso ela vai guardar para a vida inteira. A minha mãe sempre fez isso comigo. Ah, vamos fazer um bolo. Ah, então, ó, ela separava aqui tem o açúcar, tem a farinha aos pouquinhos, ó, vai colocando aqui, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Então, são coisas que a gente pode fazer e tendo principalmente um ambiente, né, adequado para a criança, ensinando elas, ah, tu pegou isso, então vamos guardar, já facilita bastante. Com certeza, e tu sabe, Andressa, que
qual é o maior objetivo de a gente incluir a criança no dia a dia, nos afazeres, né? Então, é gerar uma autonomia, um autodesenvolvimento, sem a gente estar o tempo todo mediando tudo que ela vai fazer. Então, se a gente proporciona através das atividades diárias, por exemplo, fui no mercado, cheguei em casa com as frutas. Filha, filho, lava as frutas para mãe. Vamos passar um paninho nas latinhas que vieram do mercado. Esse tipo de atividade diária proporciona a aprendizagem motora, senso de pertencimento familiar, senso de organização, de cooperação. São vários fatores que influenciam, né? E se a gente pegar uma, uma tabelinha dessas que tem na internet, quem estiver assistindo quiser digitar aí tabela Montessori por idade, tu pegar ali de 2 a 3 anos, tu te apavora com a quantidade de coisas que as crianças já são capazes de fazer, né? Sim, tem Então, muita coisa. porque na questão, assim, da criança, quanto menos a gente intervém, claro que dentro de uma certa segurança, né? Menos a gente estraga ela, porque a gente tem mania de dar tudo na mão, principalmente quando é o primeiro filho. A gente acaba É isso dando tudo aí. na mão. É comum a gente, psicopedagoga, receber crianças com 3 anos que não falam, porque aí a criança começa a ir para fono, começa a ir para psicopedagoga, a criança não fala, aí já vem todos aqueles fantasmas, meu Deus, o que meu filho tem? Será que é autista? Será que não é? Enfim, e na verdade é uma criança que ela não precisou pedir. Ela não precisou pedir porque ela ganhou tudo na mão, sabe? Então, eu Sim. acompanho vários perfis, assim, de mães que trabalham Montessori no dia a dia, que são atividades simplíssimas, que a gente pode fazer em casa com o material que a gente tem em casa. Ou incluir a criança nessa nossa rotina, sabe? E que desenvolve muito, muito, e a criança fica feliz, a autoestima dela melhora muito. Melhora. Sabe que quando eu participei ali da Construmóvel, que eu fiz aquele ambiente na Mostra Arquitetura, o meu espaço, né, tu conheceu ele, ele era todo funcional. E a diferença entre as mães que já tinham essa mentalidade em fazer o quarto todo montessoriano com as crianças que tinham um quarto convencional era muito grande. Tanto que tinha duas crianças basicamente com a mesma idade, uma tinha 2,5, a outra tinha 3. E aquele brinquedo que eu tinha, que a criança tinha que subir a escadinha e tal, ele tinha aquela rede, daí a criança ficava assim meio que se autodesafiando. A menininha subia sozinha, sem a ajuda da mãe, sem nada. E a outra, que ela era um pouquinho mais velha até, tinha 3 anos, ela morria de medo. Aí uma mãe comentava com a outra, tá, mas o que que tu fez pra tua filha ficar assim tão solta, tão encorajada? Ela disse assim, olha, o que eu faço é autodesenvolver ela em casa com as coisas montessorianas e tal. Eu criei um quartinho, eu não fiz tudo ainda, ela disse, mas eu tenho a cama no chão. Desde que ela tinha 6 meses, eu deixo ela nessa cama. E quando ela começou a engatinhar, começou a caminhar, ela descia da cama quando ela queria, quer dormir, vai sozinha para a cama. Então, tem muita gente ainda que tem essa restrição com esse método. Ah, é só uma caminha no chão. Não, não é só isso. É muita coisa que engloba esse mundo, né? Sim, Começando é toda com uma autonomia da criança, né? Não é só a cama no chão, é as roupas ao alcance da criança, os brinquedos, e os brinquedos num quarto montessoriano, eles são colocados naqueles nichos e eles são feitos rodízios, né? Para a criança ter acesso, eles trocam a cada semana, então cada semana tem aquela troca, o rodízio dos brinquedos, então a criança uma vez por dia brinca com um daqueles brinquedos, né? Muitos brinquedos, eu tenho alguns brinquedos que eu uso e desenvolvo na clínica, que são macarrão,
massinha pene, cordão. Até agora a gente está lançando aqui em Nova Prata um curso para. Na verdade, não é aqui, é um grupo de WhatsApp para mães de crianças de 0 a 3 anos para trabalhar o desenvolvimento. É eu e uma psicóloga. Então, a gente vai trabalhar desenvolvimento com atividades elaboradas. Eu elaborei atividades só com o material que a gente tem em casa. E é riquíssimo, é rolinho de papel higiênico que sobrou, martelinho de carne, são várias atividades que dá para ser feita e estimular a criança, né? Mas voltando ao assunto do quarto, o quarto ele não é só uma caminha no chão, né? Ele é um ambiente totalmente preparado para a criança se desenvolver na sua integralidade. Ela só vai ter intervenção do adulto quando ela pedir, no caso, né? Porque ela não vai precisar tanto quanto o quarto convencional, né? Sim, e sabe que cada faixa etária tem as suas limitações, né? Ah, tem 2 a 3 anos, não consegue fazer tal coisa. Quando é um pouquinho maior, precisa mais atividades, enfim. Cada quarto, não é porque é montessoriano, cada quarto tem que ter a personalidade da criança. Seja a criança que ela é mais ativa, aquela que é mais tímida. Então a gente tem que incentivar a criança, mas sempre dentro dos limites dela. Ah, meu filho, ele tem déficit de atenção, tem TDAH, enfim, a gente sempre tem que pensar nisso, né? Essas questões assim que a gente ia falar bastante sobre ansiedade, né, Andressa? O que que acontece? A ansiedade muitas vezes vem da família, né? E são pequenos detalhes que a gente pode trabalhar dentro daquele ambiente que pode diminuir, né? Ou amenizar, no caso, ou pode curar essa ansiedade. Porque o que que gera ansiedade? A maior índice de ansiedade é por quando eu não tenho uma rotina. Eu não sei o que vai acontecer. A gente pode olhar por nós, né? Quando a gente acorda de manhã sem ter mais ou menos na cabeça o que vai fazer, a gente não faz nada. Às vezes quando a gente tem, a gente sempre diz, né, que quando a pessoa está ocupada, ela consegue fazer 1 milhão de coisas. E quando a pessoa está mais ou menos desocupada, ela não faz nada, nem o pouco que ela É tinha para fazer. verdade. É o que acontece com a criança. Então, se a criança tem uma rotina pré-estabelecida, para ela aquilo é seguro, ela já sabe o que ela vai fazer e não gera ansiedade. Agora, se a criança é tudo no oba-oba, né? Acaba um dia de manhã ela faz o tema, outro dia ela faz de tarde, outro dia ela faz de noite, outro dia ela não faz. Então, ela sempre vai tentar pro lado que vai ficar mais fácil para ela, né? E não porque ela é uma criança levada ou porque ela é uma criança que, quer aproveitar e sou malandra. Não, é que, né, é do ser humano, né? Sim. Então, assim, eu coloquei bastante, assim, para diminuir a ansiedade, então, a rotina. A criança também sempre esperar o que os pais, saber o que os pais esperam dela. Então, não esperar acontecer uma birra dentro do mercado para conversar com a criança, conversar antes de entrar no mercado. O que que pode, o que que não pode, né? Se pode comprar aquele chocolate que a criança com certeza vai pedir. Porque o importante é a gente olhar para aquela criança que a gente tem, né? Que isso se encaixa também bem dentro do conceito da Montessori, a criança ele é uma pessoa como nós. A gente entra no mercado com fome, a gente tem vontade de comer tudo o que tem lá dentro. Se a criança passa por um corredor de doces, ela vai querer, é óbvio, e vai surgir aquelas emoções e muitas vezes ela não vai conseguir controlar. Então, se a gente já avisar ela antes, é mais importante, pode prevenir aquele comportamento, né? Outra coisa que eu falei também, que eu anotei aqui, para a gente conversar. No momento que a gente tem esse ambiente preparado, ter bastante jogos que podem ser realizados em família, sabe? Quando a criança se tenha o envolvimento. Eu ainda acredito, sabe, Andressa, que o maior ganho do método Montessori é o envolvimento do pai e da mãe com a criança. Porque no momento que a criança está fazendo uma atividade, principalmente quando ela tem de 0 a 3 anos, o maior ganho que a gente tem ali é o envolvimento, porque tem um adulto ali ajudando, mediando e conectando com aquela criança. Então, muitas vezes, o que que a gente percebe? Não que esteja 100% errado, eu já fiz isso também, não conheci o método montessoriano quando tinha meus filhos pequenos, mas a gente tem um cercadinho
a gente enche de brinquedo e a criança fica lá. Às vezes a criança fica 1 hora lá dentro, ninguém viu a criança, ninguém sabe nem se ela comeu o brinquedo que tá lá dentro, sabe? E eu acho que essa é um pouco também a diferença, assim, acho que faz a diferença para a criança, o envolvimento do adulto, né? E aí, quando a gente vai passando para as fases mais dos maiores, a gente vê o quanto é importante ter um jogo e jogar, e a gente nota que os jogos de tabuleiro, para nós, não é tanta novidade, porque a gente teve e a gente tinha, era o que mais tinha na nossa época, mas eu vejo que agora estão ficando para trás, né? Eles são jogos que as famílias não sentam mais para jogar um jogo, não sentam mais para jogar um baralho, né? Só os mais antigos, os pais jovens de agora não. É difícil uma criança que sabe jogar carta. Então, são coisas que. E um jogo de baralho é um jogo que estimula um monte. Então, são essas conexões que a gente precisa ter na família, né? E que, através dos jogos, através de atividades e ambiente preparado, a gente consegue ajudar e amenizar, né? Hoje em dia tudo é muito virtual, né? As crianças vivem no mundo virtual. Ah, qualquer coisinha, ó, toma o celular aqui, fica quieto, coloca a TV. Todos os brinquedos, né, tem uma interação. Ah, aperta um botão, faz um barulho, alguma coisa assim. Na nossa época não era tanto assim, né? E não é uma época tão longe. A gente não é tão velho assim, né? Eu lembro que quando eu era pequena, eu adorava jogar carta, né? Como eu sempre fui assim, mais do interior, né? A gente gostava de brincar no pátio, brincar de comidinha com terra, com essas coisas assim, que hoje as crianças não têm noção como é que é. É. Meu sobrinho mais velho, que ele mora em Porto Alegre, hoje ele tem 10 anos. E quando ele tinha, acho que uns 2 anos mais ou menos, a gente foi no meu avô, que ele tinha ele mora quase num sítio, e tinha a vaca lá. E daí ele assim, ai pai, olha a vaca mu. E daí o meu irmão disse assim, ai Miguel, olha que legal. E daí o meu irmão disse assim, ai Miguel, tu sabe de onde vem o leite? E ele, sim pai, da caixinha lá do mercado. Ele nunca É. imaginou, né, que o leite vinha da vaca. Então, imagina, há 10 anos atrás, né, 8 no caso, ele tinha essa mentalidade. Imagina as crianças agora, que não têm esse contato, não sabem exatamente o que realmente faz parte de um cotidiano, da onde realmente as coisas vêm, né? E tu sabe, Andressa, que essa questão da gente ter, quanto pais eu falo, né? De ter essa insegurança, se tô cuidando bem, se tô educando bem, isso sempre existiu, né? Sempre a geração anterior ao dos nossos filhos foi diferente. Então, eu sempre digo para os pais que vêm no consultório, então, não vamos brigar com a tecnologia. Tem muita coisa legal. Tem muita coisa boa, facilitou muito algumas questões, e o que não está facilitando, a gente tem que ajustar quanto família. A questão também da utilização dos eletrônicos, né? Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa impor um limite, fazer uma reunião de família, conversar e explicar. E sempre trabalhar, eu não me apresentei quando eu comecei, né? Mas eu sou psicopedagoga, pedagoga, e eu sou educadora parental em disciplina positiva. E então, na disciplina positiva, a gente trabalha o conceito de privilégio, responsabilidade e consequência. Então, a criança ela precisa aprender que se a gente estipulou meia hora para ela utilizar um tablet ou um telefone, né? Sempre, pessoal, sempre com supervisão, né? Fique bem claro que em qualquer idade a gente precisa supervisionar. A gente precisa, não é uma punição, não deixar ficar mais tempo. Não, é uma coisa, é um combinado, né? E aí, esse combinado, o que que a gente faz? A criança utilizou, aí brigou para tirar, não quis largar, ficou 1 hora, ficou mais tempo. Então a gente utiliza a consequência, né? Porque daí não foi utilizado com responsabilidade. E a gente pode começar isso a partir dos 5 anos. Se eu não aconselho dar tablets para as crianças muito novinhas, né? Porque quanto mais cedo, mais eles ficam dependentes, né? Mas se a criança
trabalhar o conceito de privilégio, consequência e responsabilidade e consequência, a gente pode trabalhar desde muito cedo. E a criança entende, ela consegue entender. Se a gente explica de maneira lúdica para ela, ela entende. E isso é importante, sabe? E essa questão do virtual, eu estava assistindo uma live de uma médica, ela é do Rio de Janeiro, ela estava falando que o efeito dos eletrônicos no cérebro da criança é como se fosse uma cocaína, porque o sistema de recompensa do cérebro, ele recebe muito rápido aquele estímulo. E o estímulo, ele é imediato, a criança vai avançando, vai passando de fase, e aquilo ali vai dando uma euforia. E essa é a maior dificuldade da criança largar o eletrônico depois. Então, por isso que a gente tem que ter pequenos períodos, né? Sim, principalmente agora na quarentena, né? Que agora Agora na que tá quarentena muito tá em bem difícil. casa, imagina se para nós, né, tá difícil. Algumas pessoas, né, tipo, que nem eu, assim, eu consigo trabalhar em casa e tal. Tem que sair, coloca máscara, enfim. Mas tem muita gente que ainda não voltou a trabalhar, não consegue voltar porque as crianças não têm onde ficar. Então é pior ainda, porque o que a criança vai fazer, né, se o pai não sabe o que passar para ele? Deixa lá brincando. Só que se tu não faz esse rodízio, né, dos brinquedos que nem tu comentou, a criança vai enjoar dos brinquedos que ela tem. Não quero mais. Não pode ir para fora. A maioria hoje mora em apartamento. Não tem um espaço, né, o ar livre para a criança brincar. Fica um pouquinho mais limitado, fica um pouquinho mais difícil. Então, eu É, acho que a gente tem que cuidar muito isso, tipo, não deixar muito na frente da TV, muito no computador, tablet, porque isso acaba meio que deixando a criança um pouco mais desligada, né, sim. em Ah, relação ao cotidiano. na verdade, esse período que a criança tá no computador, no tablet, ela tá sem estímulo, né? Sem estímulo. Não é que a criança não precise, ela pode ter um momento sem estímulo, ela pode estar um momento do dia. Então, o que que eu faço aqui na minha casa? Os meus usam os eletrônicos, às vezes, todos os dias eles usam um pouco, mas eu gosto muito de ver filme com eles. A gente vê filme, aí eles brincam de Lego, aí eles jogam jogo. Aí eu moro em casa, né? Como eu moro mais no interior, então, aí eles andam de bicicleta, aí eles correm na rua. Eu acho que é isso que é importante. Claro que eu sempre tô lá no meio de campo, né? Medir uma coisa, medir outra. Enfim, às vezes a gente se passa um pouquinho no horário quando veja ficou uma hora no tablet. Daí eu tiro, porque eu tenho um menino de 10 anos. E para ele, às vezes, é um pouco mais difícil, porque esse período em casa, ele também não brinca tanto mais, e aí ele também não quer ficar parado. E aí, há uns dias atrás, eu peguei uma dica com uma amiga que ela é pedagoga, de fazer leitura em casa. O que que acontece? Às vezes a gente tem uma dificuldade para fazer eles ler. Então, eu peguei um livro e eu tô lendo para toda a família. Eu leio o livro para toda a família em casa. Aí eu leio para o meu marido, para minha filha, e eu peguei um livro do Banana de Diário de um Banana, eu ia dizer banana de pijama. Diário de um Banana. E o livro é muito engraçado. E aí a gente se diverte. Eu leio o livro e a gente se diverte, depois comenta sobre o livro, sabe? Então, ter momentos assim em casa com eles para distração, né? Só que eu vejo, sabe o que, Andressa, que as mães estão cansadas. As mães estão exaustas. E eu vejo por mim, assim, eu tô trabalhando, eu tô fazendo live todas as tardes, praticamente essa semana eu fiz todas. Eu tenho que trabalhar um pouco, eu tenho uns trabalhos da faculdade para fazer, eu tenho as crianças, a casa, daí como tá todo mundo de quarentena, não tem ninguém para me ajudar. E aí hoje, até no horário do almoço, eu disse pro meu marido, eu disse, eu tô cansada. E aí ele disse assim, tu e todas as mães, eu não sei como que mãe aguenta, ele disse, né? E tu vê que é real, sabe? As mães É. estão cansadas, né? Eu sinto um cansaço, assim, das mães. Imagina, né? Até porque mãe é uma, digamos, uma profissão, né, que não tem como se desligar. Porque toda Sim. hora, mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo, mãe, onde é que tá não sei o quê. Então Pra tudo ainda é mais mãe, quem né? tem dois, né? Ah, É, eu tenho uma menina de 7 e um menino de 10, né? eu ia comentar contigo que mais no início da nossa live tu comentou sobre rotina, né? Eu acho que isso é uma coisa importante que a gente pode comentar com quem está nos assistindo,
que manter uma rotina mesmo em quarentena vai meio que minimizar um pouco essa angústia que as crianças estão sentindo. Eu sempre estou fazendo várias pesquisas, né? Aí diz assim que a criança, tanto a criança quanto o pai, merece, né, ter um cronograma. Em vez de acordar às 10, acorda um pouquinho mais cedo, horário em que acordaria normal, umas 8 horas da manhã. Das 8 às 9, é o horário do café da manhã. Esquece um pouquinho o trabalho, né? Eu falo em relação aos pais, e fica um pouquinho com a criança. Eu acho que pelo menos assim, quem trabalha em home office, assim, eu não sei o que fazer, eu tenho que trabalhar, mas o meu filho tá aí. Se dentro desse cronograma tu tirar 1 hora de manhã e 1 hora de tarde, a criança vai entender que pelo menos nessa hora o pai vai estar ali com total atenção para ele, não vai estar pensando em trabalho, não vai estar deixando o filho de lado, porque essa é uma angústia que as crianças sentem. E o meu pai se importa mais, né, pai e mãe, com o trabalho do que comigo. Então eles, de alguma forma, agora que estão em casa, né, tentam chamar a atenção, larga um pouquinho isso aí, vem aqui comigo. Se a gente manter essa rotina, um pouquinho a gente consegue minimizar e jogar. A criança tem que estudar. Então, naquela hora, a criança vai tirar um tempo para estudar. A mãe está ali trabalhando, a criança está ali estudando. Só que tudo isso a gente tem que pensar, que a gente tem que preparar esse ambiente para ela. A criança não tem um quarto, não tem um lugar para estudar. Faz um lugarzinho para ele. Pega uma mesinha que ele gosta de pintar, enfim, deixa num lugar ali. Prepara como se fosse o home office dele, para a criança se espelhar no pai. Meu pai e minha mãe estão trabalhando, então eu vou ficar aqui também. Que é para ir se acostumando e para começar a entender que existem rotinas e que sim, que os pais não estão esquecendo que os filhos existem, né? Não estão dizendo assim, tu tá em casa ali, tá comigo. Mas as crianças querem atenção. Então, se tu dá um pouquinho de atenção em 1, 2 horas, mas com total atenção, né? Não com meia atenção, as crianças, elas acho que diminuem um pouco essa ansiedade que eles estão sentindo. Com certeza, Andressa. Isso, na verdade, é a previsibilidade, né? Quando tu chega em casa, no curso que a gente dá de disciplina positiva, a gente fala sobre isso. Quando o pai e a mãe chegam em casa do serviço, eles vão fazer inúmeras coisas antes de dar atenção. Aí, o que que acontece? Vem o mau comportamento. O que que é o correto fazer, né? É tu chegar e dar atenção, suprir a necessidade da criança naquele momento que tu chega. Porque mesmo que tu fique meia hora com a criança, mas uma meia hora com 100% de doação, depois tu consegue fazer as tuas coisas e a criança já vai estar com aquele tanque emocional que a gente chama cheio. Porque a criança, ela precisa daquela atenção. E quando a criança se comporta mal, o comportamento é sempre uma necessidade não atendida da criança. Então, é porque ou não ganhou atenção, ou passou alguma coisa despercebida, ou a criança está chateada com alguma coisa. Então, pode ir a fundo que sempre tem alguma coisa a mais. Então, nesse período de quarentena, o que que a gente pode deixar de mensagem para os pais, né? Fazer coisas que não fazia. Na minha casa, por exemplo, a gente não tomava café da manhã junto. A gente não tomava café da tarde junto. Coisas que a gente está fazendo. A gente não saía tanto para andar de bicicleta, então aproveitar esses momentos, sabe? E tornar o mais leve possível, porque a gente não tem ideia de quando vai voltar. A gente tá todo mundo falando que vai voltar em maio. Eu tenho uma amiga que mora em Floripa que já me disse que lá vai voltar só depois do dia 30 de maio. Tem gente que está falando que vai ser em julho. Pode ser que se prolongue muito isso, né? E a criança, quando a criança ela é inserida no dia a dia, ela é inserida nas rotinas diárias do pai e da mãe, ela consegue compreender algumas coisas. Por exemplo, a semana passada eu fiz uma live com a minha filha sentada aqui do meu lado. Ela ficou jogando um joguinho aqui e ela ficou aqui. E depois ela puxou meu rosto uma hora porque ela queria comer uma coisa e daí ela participou um pouquinho da live aqui, daí eu disse para ela ir lá pegar. Só que daí, tipo, aí até o meu marido disse, mas tu deixou ela no tablet naquele momento. Eu disse, sim, eu deixei. Mas ela tava ali, ela viu que eu também tava.
Porque isso também é um desafio, né, Andressa? Eu, por exemplo, eu e o meu marido, a gente trabalha direto com o telefone. Aí a gente não deixa as crianças ficar. Mas as crianças veem a gente o tempo inteiro com o telefone. Sim. Eu respondo mãe, eu faço postagem, eu faço arte. Hoje em dia eu faço tudo pelo telefone, né? Eu gravo um vídeo meu, eu já faço a edição do vídeo ali no telefone. Então, aí eu disse pra ele, mas ela participou, ela ficou ali, ela ficou super bem comportada aqui comigo na hora da live. E é bem isso que tu falou, é tá ali junto, é conviver, sabe? E tem muita gente que tem, e não olha isso com bons olhos, né? Eles acham que as crianças têm que se adaptar ao mundo do adulto só, e a gente não precisa olhar para isso, né? E até eu vi uma postagem essa semana que me chamou super atenção de uma escola de Porto Alegre. Uma menininha estava em casa e ela pediu para a mãe dela para fazer uma atividade que ela fazia na escola. Aí é uma escola montessoriana, a menina pegou um pote cheio de pedras, uma esponja e um borrifador para lavar as pedras. E aí a mãe dela fez uma postagem sobre isso, explicando, né, que quem estivesse olhando aquilo ali não era loucura, era simplesmente uma atividade de vida cotidiana que era feita na escola e tal, uma escola bem conceituada, enfim. E eu achei o máximo, porque o parar, eu acho tão sensível isso, sabe? A gente parar e olhar e observar e ensinar e dar possibilidade para aquela criança aprender, se desenvolver, conviver, sabe? Respeitando, é um respeito mútuo. Eu encarei a semana passada a minha live, que a minha filha ficou aqui, um respeito mútuo. Eu respeitei ela, enquanto ela me respeitou, eu pude trabalhar e ela pôde fazer o que ela gosta de fazer ali naquele momento. Terminou a live, a gente saiu para andar de bicicleta, bem tranquilo, sabe? Mas ela sabia que tu ia dar a total atenção quando finalizasse isso, né? Tu não Isso. saiu e fez outra coisa, deixou ela aí. Uhum. Então, eu acho que é isso, sabe? É fazer um bom combinado com a criança, é suprir aquela necessidade quando a criança, quando a gente sabe que a criança vai exigir a nossa atenção, então a gente já prevê isso antes dela exigir, a gente conseguir conectar com a criança antes de corrigir. Às vezes a gente tá ali, deu um surto na criança, a gente parar, olhar com empatia, ver o que que a criança tá, tá querendo nos dizer com isso, sabe? A gente tem que estar sempre atento às necessidades, né? Ao que ela tá querendo Sim. nos mostrar. E ter um ambiente totalmente preparado para ela. Eu vejo assim que eu me lembrei de uma frase a minha filha, quando ela nasceu, ela ficou na UTI. E aí eu me lembro que tinha uma avó na sala de espera e ela disse assim: Eu não sei onde é que a minha nora vai botar a criança, acho que ela vai pendurar pelo lado de fora da janela, porque a casa que ela fez não cabe uma criança. Ela tinha um apartamento, ela tinha mobiliado todo o apartamento, e ela disse assim: Acho que ela vai pendurar pelo lado de fora, porque não tem lugar para aquela criança. Então eu vejo assim que às vezes aquela questão da casa também, né, Andressa? Tá toda arrumadinha, perfeita, sabe, decoradinha, e não tem espaço para aquela criança brincar, não tem espaço para aquela criança se expressar. Então, isso também tem que ter um cuidado, né, Andressa? É, tem que ter muito cuidado, porque assim, o que eu vejo, assim, que nem eu digo, né? As crianças vivem no mundo adulto. Por que que elas vivem no mundo adulto? Ah, o casal, né? Vamos supor, eu casei e vou montar minha casa. As pessoas não pensam que vão ter filho e tal. Ah, né? Vamos preparar a casa. Tem a sala com bastante vidro, bastante objetos que são delicados e tal. E quando vem a criança, não mexe, não faz isso, não faz aquilo. Mas agora tem mais uma pessoa morando na casa, né? É o casal e o filho. Esse filho também vai ter a personalidade dele dentro da casa. Se os pais não permitirem isso, nem que seja fazendo apenas um quarto para ele, com as coisinhas dele lá, a criança não vai se sentir responsável por alguma coisa. Ah, quebrou, é da minha mãe, não é meu. Se a pessoa, né, tiver um pouquinho dessa consciência e dizer, não, eu vou preparar um espaço para o meu filho. Ele é agitado, ele é elétrico, ele precisa gastar energia. Coloca um escorregador, por menor que seja o ambiente, tem muita coisa que dá para fazer. Um escorregador, um espaço de escalada, um cantinho de leitura, coisas que a criança vá se sentir parte disso. Porque muitas vezes a gente vê assim, tem uma sala linda, maravilhosa e um monte de brinquedo espalhado,
um monte de coisa jogada no chão. Ah, e depois que eu tive filho, minha casa virou, né, de pernas pro ar. Mas ela virou por quê? Porque tu não deu limites. Tu não ensinou a criança a brincar e guardar. A criança não tem um espaço para ela. Para ela, o espaço dela é usar toda a casa. Deixar um brinquedo na cozinha, o outro no quarto, o outro na sala, outro no banheiro. Ah, é a minha casa, todo o espaço é meu. A partir do momento que tu delimita isso, a criança já tem uma percepção diferente de todos os ambientes. E o desenvolvimento socioemocional é outro, né? É Porque no outro. momento que. Porque assim, ó, a questão também dos brinquedos, a gente fala de fazer o rodízio, por quê? Porque a criança enjoa. A criança, ela brinca muito tempo com o mesmo brinquedo, e depois ela. Por que que a criança gosta de brincar com potinho, com tampinha, com colher, com panela? Porque é uma coisa desestruturada, é um brinquedo que não tem começo, meio e fim. Tem infinitas possibilidades. Então, é isso, sabe? Então, o que que eu faço, assim? Eu não tenho, então os meus já são maiores, eu acabei não fazendo, faz poucos anos também que eu moro na minha casa, mas eu optei por não fazer a minha sala de jantar e deixar um espaço para eles brincar. Então, ficou um espaço para eles brincar. E eu resolvi fazer cozinha americana com a sala, porque eu queria que nós ficássemos todos juntos no mesmo ambiente, assim. Então, ficou eu gosto muito, assim, da maneira que a gente organizou. E aí eu deixo eles brincar ali. E eu guardo a metade dos brinquedos ou mais, eu vou guardando. Eu vou guardando. Aí, às vezes, eu lembro de um brinquedo, ou eles me lembram, a gente vai lá e pega e guarda outro. Então, eu sempre faço esse rodízio mesmo, até hoje, assim, com eles. E eu vejo o interesse deles. Como eu te falei, meu filho, eu falei pra vocês, meu filho tem 10 anos e ele tinha um saco com um monte de super-herói. E eu tinha guardado, já fazia, eu acho que uns meses que estava guardado. A semana retrasada, meu marido pegou. Nossa, o que ele tá brincando, sabe? Brincadeiras imaginárias, enfim. Então, tu vê o quanto que faz diferença tu fazer o rodízio. Tu desperta o interesse, porque eu falei até, eu gravei o vídeo ontem para o grupo, eu falei, a gente precisa estimular eles a brincar todos os dias. A criança é pequena, o trabalho dela é brincar. E o brincar que vai desenvolver. Então, hoje ela brinca de uma brincadeira, amanhã de outra, enfim, mas todos os dias proporciona. Eu acho que a minha internet travou. Tá me ouvindo? Oi? Acho que foi o dela, né? Pessoal, alguém pode me mandar uma mensagem aí? Ah, foi o dela, né? Então, eu queria saber, até que ela volta, eu queria saber o que vocês estão achando dessa live. Se estão gostando, se não estão. O que vocês gostariam que a gente abordasse também? Porque é importante vocês interagirem um pouquinho com nós, até para vocês saberem, né? Ah, eu tenho tal dificuldade, o que eu posso fazer? Que cada criança, cada pai, assim, tem as suas dificuldades, né? Então, se alguém quiser compartilhar, né, a gente vai aceitar, vai ser bem-vindo. Caiu a minha internet, eu acho, né? Isso. Ah, tá bem ruim, sabe? Que ontem eu fiz uma live, eu tive que sair, eu caiu no fim ali, eu não consegui mais nem entrar, nem eu. Nossa, Ficou bem ruim, assim. A minha internet nunca foi tão ruim, não sei o que tá acontecendo. Eu tinha é que é feito com muita uma. gente usando, né? Eu acho que é o horário. Sabe que eu desisti, eu não tava fazendo as lives, eu não estou fazendo mais à noite, porque à noite eu sei que tem muito congestionamento ali na internet, né? E eu comecei a fazer esse horário das 4 ou das 2, mas igual, tá bastante tumultuado. É muita gente, né, que tá trabalhando Home, via né? virtual, ou às vezes, tá em casa, tá assistindo alguma coisa, enfim. A gente não estava preparado para isso também, né? Essas Pois coisas é. de virtual, enfim.
Mas tu estava comentando, tu quer voltar um pouquinho aquilo que tu estava falando para finalizar o teu pensamento? Mas eu acho que era isso, sabe, Andressa? Eu acho que é importante a gente conectar, tá em família e utilizar, assim, bastante a rotina para diminuir um pouco a ansiedade. E principalmente agora, com essas atividades que estão vindo da escola, os pais criar uma rotina para serem feitas essas atividades também. E sempre encaixando conforme as necessidades da criança, emocionais da criança. Por que que eu falo isso? Porque daí o pai vai lá e cria uma rotina maravilhosa, linda, e bota lá na porta da geladeira. Mas aí a criança não tem tempo para brincar. Não, e não tem tempo para ver uma TV, não tem tempo para fazer alguma coisa que dê prazer para ela. Não, ela está em casa, está sendo atípico, está sem os colegas, né? Já tá sendo uma pressão. Então, eu acho que a gente precisa sim ter essa rotina escolar. É importantíssimo a criança não perder o contato, mas eu acho que é importante a criança sentar junto com a família e decidir, ajudar a decidir o que que nós vamos fazer em tais horários, sabe? Eu fiz aqui em casa, até eu fiz os stories semana passada, que tava impossível aqui. Tudo, meu filho não queria fazer nada, tava um caos. E aí, claro, tá vindo muita coisa da escola. E aí eu peguei e disse, não, peraí, vamos se organizar. Aí a gente pegou, fez uma reunião de família, conversamos e estabelecemos o que que era legal fazer e o que que a gente podia melhorar. E aí foi que a gente conseguiu estabelecer um momento dele estudar de manhã, que é o horário que ele teria aula normal. Aí consegui deixar um tempo livre para ele depois do estudo. À tarde ele tem um bom tempo livre, depois ele retoma para leitura e tem super funcionado, sabe? Claro que a gente que é mãe sabe que nem todo funciona 100%, mas a gente precisa ter essa previsibilidade. Por exemplo, a minha filha de 7 anos, ela acorda, ela arruma a cama dela, porque tá lá escrito na porta da geladeira que ela tem que arrumar o quarto dela quando ela acorda. Então ela vai, aí ela lembra e ela volta, sabe? Então isso já vai regulando eles, né? Então Sim, é sabe uma. que esse método montessoriano, né, fala muito disso, que a gente tem que incentivar as crianças a fazerem essas coisas cotidianas, ter esse autodesenvolvimento, não só em função da infância e adolescência, mas todo esse conjunto é para ser um adulto mais feliz, mais bem-sucedido, mais seguro. Porque hoje em dia, muitas crianças acabam se frustrando, porque quando são pequenos tem tudo na mão, aí quando acabam chegando na fase adulta, se deparam com um mundo que eles não imaginavam que fosse assim. Ah, e agora o que que eu faço? Então a gente sempre tem que, claro, não jogar as coisas para as crianças, mas Educar para autonomia, né? é isso aí. E a gente vê muita gente entrando no mercado de trabalho, muito adolescente entrando no mercado de trabalho com, com 18 anos, 17, até os pequenos aprendizes, ou até mesmo quando estão saindo da faculdade. E o básico eles não sabem fazer. A Sim, gente vê que eles não sabem, eles não têm habilidades, né? E a gente nota uma diferença enorme de criança que foi estimulada e a que não é estimulada nunca. A gente nota bastante, assim. Ressalva as crianças que têm, sim, uma questão de aprendizagem importante, né? Que a gente sabe que isso também acontece, mas a questão orgânica é menor. A maior parte são crianças com pouco ou nada de estímulos, né? Isso que é isso mais aí. importante. E a gente fala, assim, da questão da rotina, Andressa, porque, assim, ó, se eu deixar a cargo da criança decidir o que ela vai fazer, ela vai querer sempre fazer o que é mais fácil para ela, né? Então, por exemplo, se eu deixar minha filha todo dia de manhã, ela fica a manhã inteira na TV. Então, se eu crio uma rotina e já tá pré-estabelecido que de manhã a gente não vai ver TV, eu evito todas as manhãs um conflito, todas as manhãs uma briga. Então, o que está estabelecido? A gente levanta, a gente toma café, arruma o quarto, toma café, aí tem o momento da brincadeira livre, aí é o momento que eu ajudo meu filho com a escola. Então,
tu nota que tu te diminui o teu trabalho, porque tu não, o teu gasto energético com o estresse, aí tu tem que convencer todo dia a criança que não é legal ficar a manhã inteira na TV. Não, se a gente fez uma rotina, já tá ali, entende? E aos primeiros dias eles não vão aceitando, de repente demoram para aceitar, mas eles aceitam com o tempo. Eles É que nem incorporam. escola, né? A criança que ficou em casa, aí depois começa a ir para pré-escola e tal, também tem aquela certa resistência. Ah, eu quero ficar com a minha mãe e tal. É um processo de adaptação. O que a gente está passando agora na quarentena também é uma adaptação. Aí vai de cada um fazer esse cronograma e adaptar as crianças a isso, né? E o melhor de tudo isso é que a gente vai ter um tempo para parar e olhar quais são as habilidades e os pontos fortes dos nossos filhos, né? Ali a gente vai conseguir parar e analisar e perceber o quanto eles são fortes, né? O quanto eles têm habilidades que às vezes a gente até desconhece, porque a correria é tão Sim, grande. Quando a gente vê, a gente tá num, né, já é de noite, aí já é de manhã de novo, daí já é meio-dia, já é de tarde, já é de noite, a gente vai passando e vai pulando e a gente, às vezes, quantas vezes a gente esquece de um tema ou a gente não ajudou a lembrar que tinha que entregar o livro da biblioteca, isso acontece com o pai e mãe que nunca esqueceu do livro. é. Então aí a gente vê que a gente não para para pensar, para olhar, para passar, para ter um olhar para essas crianças, né? Para se dedicar um pouquinho a eles também, né? Isso. Mas eu É, acho que é isso, sabe, Andressa? Eu acho que foi bem completa assim a nossa conversa. eu acho que assim, o essencial, né, para quem está nos assistindo agora, é o diálogo entre as famílias, né? Que nem tu comentou que tu faz em casa, que deu certo. Eu acho que isso é um grande exemplo para todo mundo seguir. Eu ainda não tenho filho, mas eu tenho os meus sobrinhos, enfim, eu sei o quanto é difícil, né, pro meu irmão, para os meus cunhados, para lidar com toda essa situação. Por isso até que eu optei, né, por fazer essas lives. Eu até postei algumas brincadeiras que a gente pode fazer com as crianças em casa, com coisas que a gente tem em casa. Não, vamos comprar, vamos fazer isso. Fazer as crianças fazerem os seus brinquedos. Que dessa forma a gente vai estimulando eles também. Sim. Com certeza. E às vezes os investimentos que a gente faz nos brinquedos, a gente tem que parar para analisar. Refletir muito bem quando a gente vai comprar um brinquedo também. Porque a gente acaba comprando um brinquedo vazio, pronto, sem nenhum desafio. E às vezes É, esses brinquedos são os que custam mais caros, que é o que está nas propagandas, né? Mas que a gente não vê propaganda de brinquedo pedagógico, né? A gente só vê propaganda de brinquedo vazio na TV. Pega esses canais de antena, canal fechado, é um nojo, né? E aí a gente vê que é, esses brinquedos são vazios de criatividade, são vazios de aprendizagem para eles, né? Então, sempre refletir, né? Porque esse investimento acabou virando também um consumismo, né? muito. É aquela coisa assim, vender para lucrar, mas eles não têm mais aquela coisa de realmente focar no desenvolvimento infantil, né? Não agrega muito, então às vezes um bom investimento seria um bom conselho seria, né, investir em brinquedos mais pedagógicos ou até uma cultura de economia mesmo, sabe? De conscientização, assim, às vezes o menos é mais. E às vezes É não isso é tão aí. necessário a gente comprar tudo que a criança quer, e sendo que às vezes elas querem e elas não entendem, né? São pequenas e não agrega tanto determinados brinquedos, né? Isso aí. Nosso tempo tá acabando, né? A gente tá quase uma Sim, hora. Tem muito assunto, né, para conversar, sim. só que é meio limitado, assim. Daqui a pouco a gente faz alguma outra live também, Sim, abordando algum sugerir como assunto. faz sempre pesquisas, quando tu quiser É, fazer com algum outro assunto, é só me chamar. sim. E sabe que, aproveitando até que a gente tá na live, aí se tu quiser também estender para aquele grupo que tu tá desenvolvendo agora, eu tô montando um desafio
né, para os pais, para a família, para montar um ambiente em casa, seja um cantinho de leitura, um cantinho para estimular alguma coisa, seja para, eu montei um cantinho para o meu filho estudar, montei um cantinho para o meu filho brincar. Então, esse desafio a gente está fazendo agora em época de quarentena, a gente está desenvolvendo ainda como fazer e tal. Vou criar um grupo de WhatsApp ali para ir conversando e estimulando, né, até os pais a fazerem esse cantinho especial. Daqui a pouco, se tu Ah, legal. quiser falar ali os teus conhecidos, quem está nos vendo também, quiser participar, manda uma mensagem ali, um direct, ou quem tem quer o meu número de WhatsApp, me chama que a gente passa e faz esse grupo bem legal. E quando tiver o desafio, aí a gente vai, né, as fotos que a gente vai recebendo, a gente vai postando ali no nosso perfil. Então tá. Não, beleza, posso mandar sim, com certeza. Certinho, Certo, então. Andressa? Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço por ter aceitado o convite em participar ali comigo e conversar um pouco sobre isso que é um assunto meio que complicado, né? Principalmente para os pais que estão em casa e não conseguem sair muito com criança que mora em apartamento. Acho que a gente deu É, várias dicas aí para eles, para melhorar não, um pouquinho muitas eles, dicas legais. Então tá. Abração, tá? abração, Andressa. Certo. Obrigada, pessoal, pela audiência. Abração, gente. Obrigada por participarem e a gente se vê na próxima.